Olá, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Daniel Ferreira, pastor sênior da Igreja Morada, e agora você vai ficar com uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida. E durante essa mensagem, por favor, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que você ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. Gente, nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito. Repete comigo, o fruto do Espírito. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 23, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne que o texto diz? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Ele diz assim, e etc. Isso aí é uma base. Partindo daí, tudo que for seguindo nesse rumo é obra da carne. E ele finaliza o texto em Gálatas dizendo assim: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não, o quê? Herdarão o reino de Deus. Mas, e ele vem com uma esperança, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele diz, contra estas coisas não há lei. Amém? Deixa eu primeiro te explicar. Eu pedi para vocês repetirem comigo fruto do Espírito. Algumas vezes a gente fala assim, e os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. E algumas outras vezes nós podemos ouvir alguém dizer assim, o fruto do Espírito. Aí a gente vai na Bíblia e vê que o fruto do Espírito são vários. É amor, alegria, paz, paciência. Como assim, pastora? Será que o apóstolo Paulo ele errou quando ele falou? Ele fez uma colocação errada aí? Ou será que foi na hora da tradução, que quem colocou lá na tradução para o português errou lá esse erro de concordância? Foi isso? Não. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando é que o fruto do Espírito, para você entender melhor o que significa, você conhece a tangerina, não conhece? E é uma fruta deliciosa. Mas você abre ali, tira a casca da tangerina e ela tem vários gominhos, não é? Ela tem várias partes. Mas quando junta todas aquelas partezinhas, ali forma o fruto da tangerina. É um único fruto. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: dentro de cada um de nós deve habitar esse fruto. E esse fruto carrega o quê? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Eles devem todos estar juntos de nós, dentro de nós, formando o fruto do Espírito. Ele está dizendo assim, é uma completude. Tudo isso deve estar dentro de nós. Nós precisamos carregar isso com as nossas ações, com as nossas vidas. E em Gálatas 5:25 diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Só existe cristianismo na vida de quem anda no Espírito. Ou
eu sou cristão e ando no Espírito, ou eu ando na carne. E, infelizmente, eu quero te dizer, isso não é cristianismo. Só tem essa forma de entender cristianismo. Cristianismo é vida no Espírito. Cristianismo é caminhar com Cristo. Cristo foi para o céu e deixou dentro de nós o Espírito Santo, aquele que nós aprendemos sobre ele nessa série e estamos aprendendo ainda. Então, só existe cristianismo na vida de quem vive no Espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é lindo ou linda. E eu preciso te dizer essa verdade. Não tem crente se não tem vida no Espírito. Sabe um exemplo forte para a gente começar lembrando hoje? Você já ouviu falar na vida de Estevão? Estevão morreu como, gente? Como é que Estevão morreu? Apedrejado. E é tão interessante quando você lê na Bíblia que Estevão morreu apedrejado. Imagina, a gente hoje não consegue suportar um irmão que falou mal do outro. A gente não consegue suportar alguém que lá no nosso trabalho xingou. A gente fecha nosso coração. Deixa eu pedir para alguém, por favor, em nome do Senhor Jesus, pela graça e a misericórdia infinita, coloca aquele fundo musical aí. Pela graça do Senhor, para poder rolar um clima entre mim e a igreja hoje. Para pintar um clima, para parecer que eu prego assim com muito mel, uma palavra suave. Amém? É ou não é? Hoje o Moisés não está aqui, então eu prefiro... Obrigado, muito obrigada, Marlison, mas eu talvez tenha um TDA, não sei, a guitarra me atrapalha. Eu quero aquele sonzinho ali lá só aquele, eu te agradeço muito mesmo. Mas eu só consigo o teclado ou aquela musiquinha lá, que também parece teclado. Sabe, Estevão, ele está sendo morto. Imagina a pessoa olhar para você, te xingar, te acusar de coisas que você não fez, e ainda assim você olhar para elas e imediatamente liberar perdão e dizer assim: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele não coloca sobre eles esse pecado. E no mesmo tempo, Estevão olha para o céu, ele vê os céus abertos. Eu quero convidar você, Igreja Morada, a junto comigo entrar nesse novo nível de desafio de ser um cristão genuíno. Sabe, a gente parar do cristianismo comum e barato. Aquele cristianismo que diz assim, de alguns cristianismo não, aquele costume de pessoas que vão à igreja e que dizem assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais nessa igreja não, sabe por quê? Porque a Paula, quando eu chego lá, ela não me dá um bom dia direito. Ela não fala comigo direito. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para aquele lar, porque lá tem uma pessoa que usa short curto e eu não concordo com isso. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ser líder não, sabe por quê? Porque eu fui para a reunião de líderes e o meu líder nem falou o meu nome, esqueceu de colocar o meu nome na lista. A gente está tão cheio de pequenas mágoas com coisas tão insignificantes, enquanto que a gente olha para a Bíblia e a gente vê um homem que andava no Espírito, um homem que era guiado pelo Espírito, Estevão, que está sendo morto injustamente, apedrejado. E ele diz assim: Deus, não coloca sobre eles esse pecado. Esse é o caminho de andar no Espírito. Andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu coloquei sublinhado paixões e desejos. Isso aqui quer dizer o quê? Com as suas vontades. A Bíblia está dizendo assim, que aqueles que caminham com Cristo, eles morreram com Cristo. O exemplo maior é o nosso Jesus. Jesus na cruz, Jesus no Getsemane como homem, ele se ajoelha, ele chora e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu vou traduzir na minha versão de Bíblia, tá bom?
A minha versão de Bíblia diz o seguinte: Pai, eu não quero morrer na cruz. É muita dor, eu não quero ter que passar por esse sofrimento. Mas que seja feito como o Senhor quer, não como eu quero. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse é o padrão de cristianismo para a Igreja Morada. É você dizer assim: isso aqui dói, isso aqui é difícil, mas é necessário. Eu vi uma frase do Tiago Brunet, eu acho, e eu não sei se eu vou lembrar na íntegra, mas ele diz assim: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Eu ia mais adiante, eu dizia: criança com pais que não dão disciplina faz o que quer, mas adulto faz o que precisa ser feito. Ou seja, nem tudo que a gente precisa fazer, a gente vai ter vontade de fazer. A Bíblia está chamando você e a mim para crucificar. Crucificar fala de morrer para as nossas vontades. Fala de dizer assim: existe algo maior, existe algo mais importante. Irmãos, o que nós vamos fazer no sertão? O que a gente ganha indo no sertão? O que você acha que é mais prazeroso para a nossa carne? É acordar num sábado de manhã, pegar a nossa família e ir para a praia, passar um dia na praia, tomando banho de mar, comendo peixe, batata frita, correndo na areia, brincando? Ou fazer como nós fizemos ontem? Pagar a passagem de um ônibus, levar o almoço, doar todo o serviço e o material do serviço, e trabalhar um dia inteiro debaixo de um sol escaldante para pessoas que nós não conhecemos. O que você acha? A nossa carne queria o quê? O que você acha? Praia, gente. Mas tem algo maior que nos move. Esse é o Espírito. É claro que quando o Espírito está dentro de nós, deixa eu te falar, para mim é melhor o sertão. É bom demais ir para aquele lugar. Eu falo muito para o Daniel que quando a gente está indo para lá, a sensação que eu tenho é que eu estou de férias. A gente volta sujo, cansado, não tem tempo de tomar um banho, tudo cheio de poeira. A minha filha Rebeca foi ontem, dançou hoje, quase que não conseguia acordar. Essa juventude, né, vitaminada de hoje. Mas ela está servindo lá no berçário. Graças a Deus ela já acordou, já está lá no berçário servindo. Mas nem tudo que a gente vai fazer, a nossa carne vai dizer sim. E principalmente, de acordo com o que nós lemos em Gálatas, vai ser carne lutando contra espírito. Vai ser a tua carne te dizendo para tu fazer algo e o teu espírito te conduzindo para outro lugar. Sabe? Viver e andar no espírito é não andar na nossa vontade. Ser guiado pelo Espírito é não fazer só o que eu quero. Gálatas 5:26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. E olha o que ele diz: e tendo inveja uns dos outros. A inveja fala de cobiça com os olhos, fala de andar por vista, fala de se guiar pelo que eu vejo. E quando eu me guio pelo que eu vejo, eu sou alguém circunstancial. É alguém sazonal, é alguém inconstante. Sabe, é aquele jovem que chega para Paula e diz assim: tia Paula, eu falei para Paula essa semana que o melhor de tudo nos stories dela é o tia. Todos os stories começam com o tia Paula, né? Mas o melhor é aquele jovem que chega assim: tia Paula, esse ano é o ano do crescimento, coloca meu nome aí, eu vou liderar um lar, eu vou querer acompanhar e tal. E na semana seguinte, porque no lar anterior ele chegou e a Paula nem cumprimentou, estava atarefada, ou se você não sabe, o seu líder também é um ser humano, acredita? Sabia? Tem problemas também, acredita? Se eu te contar que teu líder vai no banheiro... É porque tem gente que acha que o pastor e o líder é gente como a gente.
Aí o líder não falou, aí aquele jovem vai dizer, quer saber de uma coisa? Ah, não quero liderar. É aquele adulto também que diz assim, rapaz, cadê a igreja do amor aí, que não vem na minha casa fazer uma visita? Circunstancial, seguia por vista e não tem como andar pelo Espírito, querendo guiar-se pelo que vê. A gente tem um exemplo fenomenal na Bíblia, Pedro. Gente, sair do barco e andar sobre as águas como Pedro fez, era muito difícil. Eu considero mais difícil a ação, o ato de sair do barco, do que eu caminhar sobre as águas. Porque imagina, se coloca no lugar de Pedro aí. Você está num mar com muita tempestade, muito vento forte, o barco balançando para lá e para cá. E aí você tem que ter a ação, a coragem de se levantar, de sair do barco e de arriscar. E se não der certo, pisar nessa água. É contrariar uma lei natural. Porque ninguém consegue ficar em pé sobre as águas. Ninguém. É olhar para Jesus e dizer assim, mas espera aí, se Jesus está dizendo que esse negócio vai dar certo, então é nele que eu vou focar. É os meus olhos para Jesus. Não importa a tempestade, não importam as circunstâncias. A minha visão vai estar em Jesus. E aí ele sai. Ele tem a ação mais difícil. Ele não é nada circunstancial. Eu já falei aqui em outra pregação, ficava imaginando os discípulos lá atrás. Pedro, alguém segura esse louco, menino, Tiago, você que é amigo dele, João, ele vai morrer, tá doido, ele surtou, é um surto psicótico, só pode. E Pedro, nem aí. Ele falou, se Jesus está dizendo que eu posso, então eu posso. Andar pelo Espírito. É mesmo que os seus olhos te digam o contrário. Você não vai olhar pelo que você vê no humano, mas você vai caminhar pelo que você vê no Espírito. A Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. Olha a loucura, é fato, mas eu não vejo. Eu não estou vendo ainda, mas é um fato. É um fato. Sabe, irmãos, há 2 semanas atrás, na verdade, desde que nós começamos a ministrar essa série, muitas coisas começaram a acontecer na nossa vida. E em todos os dias na nossa casa nós temos escolhido celebrar a Jesus para além das circunstâncias. E há 2 semanas atrás eu estava dentro de uma máquina de ressonância fazendo uma ressonância magnética. Quem já fez sabe que é um barulho ensurdecedor. Fica lá, pé, pá, 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 parece uma reforma dentro da sua cabeça ali. Bota um bicho entupindo aqui seu ouvido, depois bota um tampão grande, mas ainda assim o barulho é grande. E eu tô lá dentro e você fica dentro daquele túnelzinho assim apertado, é desconfortável. E a moça ainda me disse quanto tempo eu ia ficar lá. Ela disse assim, olha, você vai fazer 2 exames, é 15 minutos cada exame. Eu, claro que sou excelente de matemática, calculei 15 mais 15, 30, tô frita. 30 minutos dentro desse negócio aqui. Aí tô lá dentro. Aqui é um dispositivo, se a senhora estiver em pânico, a senhora aperta. Assim que ligou, eu já queria apertar o negócio. Só para saber se ele estava funcionando, né? Vai que não estava. E aí começou lá a máquina, eu entrando na máquina. E aí eu pensei, onde eu vou levar a minha mente? Em que eu vou pensar agora? Irmãos, aí eu comecei a visualizar a reforma do nosso Kids, todo pronto. Comecei a ver todo o parque montado, as salas. Comecei a imaginar a gente ampliando para a direita, para a esquerda, estacionamento. Sabe, eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja vai ter um bosque. Para se você não tem canto para orar na sua casa, aqui você vai ter um bosque. Um lugar para você vir buscar a Deus. E eu comecei a olhar, a orar, a pensar sobre isso. Eu não estava orando, eu estava pensando sobre isso. Eu estava levando a minha visão no âmbito espiritual. Mas o diabo é tão sujo que a máquina começou a fazer um barulho assim, caro. E eu falei, tá amarrado, diabo. Meu Deus, é o dono do ouro e da prata. Eu conto essas histórias assim, é porque eu sei que eu bato. E é bom dar uma anestesia de vez em quando, né? Porque você apanha e não sente.
Sabe o que eu estou querendo te dizer? O diabo vai sempre se levantar para te dizer que não é possível, para te dizer que está doendo demais, para te dizer que não tem saída, para te dizer que é caro, que é limitado, que você não pode. Sabe o que ele vai querer te fazer? Ele vai querer fazer você acreditar que é nas suas condições, que é no seu poder, que é nas suas circunstâncias. Mas aí você lembra, ei, não é na minha condição, não é pela minha força, mas é pelo Espírito de Deus. É não guiar pela vista. Andar no Espírito significa ter uma nova natureza. Nova natureza fala de não ser como éramos antes. É aquela fala que a gente diz assim: olha, Jaque, mulher, eu não gostei do teu cabelo. E eu falo isso porque eu sou sincera. Deixa eu te dizer, não, você é mal educada. Porque você só tem liberdade para falar do cabelo dela se ela te perguntar. Aí você vai ser verdadeira. Se não te perguntar, seja educado. A gente usa a nossa falta de polidez, a nossa falta de educação, para justificar que somos assim. Ah, eu sou assim. Ah, é porque esse é o meu jeito. Não, não é porque é o seu jeito. Você hoje é uma nova criatura. Fala de ter um novo comportamento. É andar de uma maneira que você não andava antes. É agir de uma forma que você não agia antes. Independe sua personalidade, independe o seu temperamento. Vai para além disso. Eu me lembro da pastora Eliene. Ela, quando foi lá para Curitiba, ela disse que lá em Curitiba as pessoas diziam assim para ela: ai, pastora Eliene, é porque a senhora não entende. Aqui é outra cultura. Aqui nós somos assim muito frios mesmo. Aqui no sul é diferente do Nordeste. No Nordeste o povo é muito caloroso. Aqui no sul nós somos assim mais frios. E a pastora Eliene olhou para aquela pessoa e disse assim: filha, não importa em qual região do Brasil você nasceu, a sua cultura é a cultura do céu. E no céu as pessoas são felizes. No céu as pessoas não são circunstanciais. É uma nova natureza. Olha o que João 3, de 1 a 6 diz. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Sabe, você olha o diálogo Jesus e Nicodemos. Jesus falando de algo espiritual, Nicodemos falando de algo natural. É um diálogo que não encaixa, é um diálogo que não casa. Jesus falando assim: se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. E Nicodemos diz assim: e como é que um homem velho pode voltar para o ventre da sua mãe? Sabe, muitas vezes a gente está nessa mesma pegada com Jesus. É Jesus te chamando para algo sobrenatural, para puxar a sua fé para um nível mais elevado. E você dizendo para Deus as circunstâncias humanas: mas é porque eu sou o menor da minha casa, é porque eu sou o que tem menos condição, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu nunca estudei, é porque eu não... E Jesus dizendo assim: ei, o que eu estou te falando é discernido no Espírito. Espiritualmente já deu certo, espiritualmente já aconteceu. É do espírito para o natural, é do sobrenatural para o natural. Aquilo que não existe vem a existir através do sobrenatural que habita dentro de mim e de você. Mas aí Nicodemos diz assim: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Imagina Nicodemos tentando convencer Jesus. Não dá certo. Olha, não funciona, Jesus. Talvez você perdeu essa aula de ciências, mas não funciona. E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer
da água e do Espírito. Jesus diz assim: bobinho Nicodemos, eu não estou falando de mãe e filho terreno. Eu estou falando de um nascimento no Espírito. Porque quando nós pecamos lá no Éden com Adão, ali naquele dia o nosso espírito deixou de viver. O nascimento, o novo nascimento, é exatamente isso. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é normal você ter atitudes de pecado e isso não te incomodar. Não é normal. Eu quero dizer que se nós estamos na terra e estamos nesse corpo corruptível, nós vamos pecar. Eu vou pecar, você vai pecar. Mas a diferença entre alguém que anda na carne e alguém que anda no Espírito é que alguém que anda na carne, o pecado não incomoda. É normal, é natural, é comum. Mas alguém que anda no Espírito, quando ele comete um pecado, ele sente dentro dele a necessidade de um arrependimento, de uma mudança de direção. Não é normal, sabe, jovem, você mentir para o seu pai, para sua mãe e achar que é natural. Se você está na presença de Deus e isso não te faz pensar sobre, talvez você não nasceu de novo. Não é natural você mentir e dizer assim: era uma mentira boa, era uma mentira necessária, é uma mentira branca. E isso ser natural para você, eu arrisco dizer, talvez você ainda não nasceu de novo. Quer dizer que eu vou sonegar esse imposto? Não, isso aqui é todo no Brasil só dá certo se você fizer assim. Se você for um empresário correto no Brasil, você está frito, não tem solução. Deixa eu te dizer, se você vive assim, isso não te incomoda, talvez você não nasceu de novo. Segunda Pedro 1:4. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele está dizendo assim, Ele te deu capacidade de ter essa natureza divina. Levanta a tua mão. Diz comigo: eu tenho a natureza de Deus. A essência de Deus em mim. Amém? É fato que nós ainda estamos em um corpo corruptível. E enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente não tem vontade de fazer o que é bom e certo toda hora, não, gente. Se alguém te fecha no trânsito, é muito difícil você dizer: abençoado Filho de Deus, ungido próspero. O que você tem vontade de fazer? Aquele cara que te pediu dinheiro emprestado e não te pagou. Aquela pessoa que insiste em pegar no seu pé no trabalho. Aquela colega da faculdade que só se escora em você. Aquele chefe que atrasa o teu salário todo mês. Está repreendido. O irmão está conectado. Está pensando que ele está olhando só para o cronômetro? Não, ele está olhando para a palavra também. A gente ainda está num corpo, gente. Não é errado ter vontade. O errado é ceder à vontade. Tem pessoas se condenando por vontades erradas. Aqui na igreja a gente tem um ditado muito antigo que a gente fala assim: confessa pensamento para não ter que confessar pecado. Se a tentação está vindo na sua mente, se pensamentos de coisas erradas estão vindo na sua mente, procura o teu líder, abre o teu coração. Mas eu tenho vergonha. Não, vergonha você tem de viver no pecado, mas de confessar algo para que você seja livre. Não. Olha o que Romanos 8:5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada
Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Andar no Espírito é uma ordenança. Deus está dizendo para a gente, você tem que andar no Espírito. Ele diz em Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ele está dizendo assim, você tem que se despir, é um ato voluntário. Ninguém vai chegar para você e vai arrancar o velho homem de você. Ah, sabe por que eu sou assim? Porque fulano não me ensinou. Ah, eu sou assim por causa do cicrano. Não, a Bíblia está aqui. Você tem livre acesso a ela. E hoje eu estou te dizendo, é um ato voluntário. Você decide deixar de lado as ações carnais. É uma escolha e é uma escolha diária. Porque todos os dias a vontade carnal vai bater a nossa porta. Todos os dias a gente vai ter vontade de falar mal. A língua vai coçar para você falar mal daquela pessoa. Mas você vai lembrar, não, eu não vivo segundo a carne, mas eu vivo segundo o Espírito. Ao mesmo tempo que andar no Espírito é uma ordenança. Escuta isso. Andar no Espírito é também um recurso de Deus. Ao mesmo tempo que é um desafio deixar de lado as nossas vontades, à medida que a gente vai para a presença e que a gente começa a escolher caminhar no Espírito, Ele nos dá capacitação, Ele nos dá renovo, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá o recurso que a gente precisa para viver no Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que vive no Espírito ou na carne? Quem guia a sua vida hoje? É o Espírito ou é a carne? Vou te fazer algumas perguntas e você responde para você. Não deixa o vizinho do lado saber, não. Ele está se coçando para saber. Mas tu não deixa. Responde só no íntimo para Deus. E daqui de cima eu vou ficar olhando os olhos para ver se eu tenho alguma revelação. Primeira pergunta. Fecha o olho que é para eu não ter revelação. Você ora diariamente? Você ora todos os dias? Segunda pergunta. Você lê e medita na palavra de Deus todos os dias? Agora, você obedece o que você lê na palavra de Deus todos os dias? Você faz jejum? Estou achando lindo que tem umas pessoas de olho fechado mesmo. Gente, eu não vou ver a revelação do que você está respondendo para Deus, não. E aí? Se você marcou sim nas opções, provavelmente você é guiado pelo Espírito. Se você ainda não consegue marcar sim nessas, eu não estou aqui te condenando. Eu vim aqui te dar uma boa notícia. Hoje, o Espírito Santo marcou um dia para que nós possamos realinhar a rota, consertar o nosso caminho, começar hoje a ser guiado pelo Espírito. Eu disse, não é fácil, gente. Não é fácil. Quando você entra no quarto para orar, aí você entra, você ajoelha, você está cheio de boas intenções, você está querendo orar mesmo. Aí você vai lá, bota o celular para tocar um louvor. Começa lá, eu acordo apaixonado. Aí você passa o dia, nananã. Aí você... Oi? Ei, cara, já eu falo contigo, tô só aqui resolvendo um lance, viu? Você nem vai dizer que tá orando, né, pro seu amigo, claro que não. Aí você volta, aí depois você...
Começa a sua mente, vai viajando, você vai pensando, menina, eu tenho aquilo para fazer. Será que eu fechei a torneira do gás? As donas de casa agora pensando. Será que meu marido vai gostar do almoço que eu fiz? Porque eu sou uma mulher tão dedicada. Começa, e aquele boleto, meu pai, Senhor, aquele boleto. Eu não ia nem orar por isso agora, mas aquele boleto, Senhor. Oh, Jesus. Aí você ora. Aí você olha, passou 5 minutos. Parece que quando você entra no quarto para orar, o relógio para. Entenda, se a sensação é essa, é porque Jesus está querendo dizer assim, então não tenha pressa. O tempo parou, agora somos só nós dois, eu e você. Pensa por esse lado. Mas é fato, gente. Tem dias que você acorda, eu falava com a Aline, eu tenho o meu despertador, eu oro todo dia 5 da manhã, de domingo a domingo. E tem dias que tem gente que vai lá na minha casa e sai 2 da manhã. Eu fico dizendo assim, vamos dormir que a visita quer ir embora. Vamos dormir que a visita quer ir embora, mas a visita não vai embora. E dormindo 2 da manhã, acordar às 5 para orar, a carne fica dizendo assim, Deus entende. Ah, Deus é amor, não precisa, é ou não é? A carne fica dizendo. Pastor, e aí? Às vezes eu escuto a carne. Pego o meu lençolzinho, viro para o outro lado. Oh Deus, tu sabes, Senhor. Hoje eu vou orar deitada. Oi? Aí Jesus é tão bom que ele me deu uma palavra. Falando que quando Moisés ele saía e ele ia para a tenda do encontro, a nuvem se movia sobre a tenda. E aí Deus falou para mim assim, quando você vem no meu encontro, o céu se move ao seu favor. Então levanta da cama e não fica orando deitada não, minha filha. Não é... Oi? Aí, tá vendo? Até o microfone quer caminhar na obra da carne. Não é fácil. Aí você começa a ler a Bíblia todo determinado. Eu ganhei uma Bíblia da Paula e do Myron, maravilhosa. Ela tem tudo dividido. Você só precisa abrir no dia certo e ler. E é bem pouquinho, gente. É 1,5 páginas por dia. Aí você começa a ler. E de repente você pensa assim, poxa, eu podia hoje. Tem dias que você lê, tem vontade de ler 10 páginas, porque está tão bom. Tem dia que meio capítulo você fica, menino, não termina não, ainda falta isso tudo. É a carne lutando com o espírito, a carne lutando com o espírito. Mas e aí, quem você vai deixar vencer? É uma escolha. É uma escolha diária, é uma decisão diária. Agora tem uma coisa. Para caminhar no espírito, precisa alimentar o espírito. O que você alimenta? Bora botar na balança. Quantas horas por dia nós oramos? Quantas horas por dia nós assistimos série? Quantas horas por dia nós lemos e meditamos na palavra de Deus? Quantas horas por dia nós dedicamos ao nosso trabalho secular? Quais são as nossas prioridades? Porque é elas que vão nos alimentar. E vamos falar do jejum. Ai, pastor, eu não consigo fazer jejum. Eu tomo remédio. É engraçado que se você acorda de manhã e diz assim, hoje de manhã, tu tá aí de pé porque já terminou meu tempo? Não, aqui tem 2 minutos e 46 segundos. É interessante que você acorda de manhã, quando você não está fazendo jejum. Não decidiu fazer jejum, você acordou atrasado. Levanta, toma um banho rápido, pega o seu transporte, vai para o trabalho, chega lá, o chefe pediu uma coisa, pediu outra, você faz uma coisa, faz outra. De repente, dá 10 horas, você diz, menina, eu não tomei nem água hoje. Não dói a gastrite, não dá suadeira, não fica tonto. Mas aí você, meia-noite, diz assim, hoje eu vou iniciar um jejum, vou me consagrar. 2 horas da manhã você acorda para fazer xixi no banheiro, já acorda com uma dor no estômago, uma roedeira. Já é a carne dizendo assim, não quero morrer, por favor me alimente. É tão engraçado quando a gente lança um jejum na igreja, é a época que os irmãos mais vêm buscar conselho com os pastores.
O Nils diz, jejum 24 horas, água de coco, suco sem leite, sem açúcar. No outro dia o indivíduo manda um WhatsApp, pastora, pode café? Irmão, tá na lista. Não pode. É porque se eu não tomar café, eu falto morrer de dor de cabeça. Então vamos viver essa libertação. Vamos matar essa carne. Pastora, tomar café é pecado? Claro que não, gente. Mas se te domina, pastora, tomar refrigerante é pecado? Não. Mas se te domina. Pastora, assistir Netflix é pecado? Não. Mas se te domina. Eu falava essa semana para o meu filho no carro. Acho que foi para o Lucas, eu acho. Não sei. Eu falava, a Bíblia fala em Provérbios que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Foi contigo, não foi? Que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Imagina um caminho cheio de espinho. Imagina. Agora tenta andar sobre ele. Tenta passar nesse caminho. Você vai passar rápido? Vai ser lento. Você vai passar sem se machucar? Adicionar 5 minutos. Você vai passar sem se machucar? Não. Existe um caminho mais fácil, um caminho do Espírito. Eu quero encerrar com esse texto de Judas, capítulo 1, versículo 19. Olha o que Judas fala. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Aqui a alma você pode substituir por instintos e sentidos. E não tem o Espírito. Eles são sensuais e movidos pelas emoções. Olha o que Tiago 3,15 diz. Tiago 3,15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena e animal e demoníaca. Ele está dizendo assim, essa vontade, ela é animal, ou seja, ela é só pelos seus instintos. Ele está dizendo que quando eu sou guiado só pela minha vontade, quando eu só faço o que eu tenho vontade, eu não vou para a igreja porque eu não estou com vontade, eu não oro porque eu não tenho vontade, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho vontade. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastora, eu sou sincero, eu não posso ser falso, se eu não tenho vontade de orar, não adianta eu orar, porque Deus sabe que eu não estou com vontade. E quando é que tu vai ter vontade, querido? Nunca. Deus não tem problema de autoestima. Não se preocupa, vai orar mesmo sem vontade. Porque não é Deus que precisa da sua oração, é você que precisa orar. Não é Deus que precisa que você alimente o Espírito, é você que precisa de um Espírito forte. Ele só está te esperando para abastecer você, para fortalecer você no Espírito. E voltamos para Gálatas 5 para a gente encerrar, que diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito diz respeito à nossa nova natureza. Nós nascemos de novo. Então viver no Espírito deve ser natural. É normal como comer e beber. É normal como andar. Nascemos de novo, essa é a nossa nova natureza. Agora a gente não vive mais, mas Cristo vive em nós. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Andar no Espírito diz respeito a escolher. Diga comigo, escolher. Fazer o que o Espírito nos direciona. E quem anda no Espírito tem dentro dele o fruto do Espírito. Amor. Ele não espera receber amor. Ele ama.
Alegria. Mesmo em dias difíceis, ele decide se alegrar. Paz. Ele atrai a atmosfera de paz. Ele não é aquela pessoa que gera o caos, mas ele traz a paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fica de pé no teu lugar. Estevão era um homem como eu e você. Um ser humano natural, normal, assim como eu e você, com carne e osso, nessa terra. Ele estava aqui e ele tinha as mesmas dificuldades que eu e você temos. Mas se Estevão conseguiu romper com as suas vontades e viver no Espírito, eu e você também podemos. Se você entende que precisa mudar a sua natureza, passar a viver pelo Espírito, aí no seu lugar, começa a falar com o Senhor. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E você pode também continuar nos acompanhando pelo nosso Instagram, @Igreja Amorada. E se você deseja nos conhecer mais, deseja mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar.